Ele vivia como um fantasma há 3 anos, chorando pela esposa e filha que acreditava estarem mortas. Até que uma investigadora bateu na porta dele e disse: "Eu encontrei sua esposa." O que ela revelou depois fez o milionário Renato Moura cair de joelhos. Renato Moura acordou mais uma vez às 5 da manhã, suando frio. O mesmo pesadelo de sempre. Marina gritando o nome dele enquanto o carro capotava, Isabela chorando no banco de trás. Ele passou a mão no rosto e olhou para o teto do quarto que já não era mais um quarto de casal há 3 anos. Tinha virado um bunker particular onde ele se escondia do mundo. A mansão estava silenciosa como um cemitério. Renato tinha dispensado quase todos os funcionários depois do acidente. Não suportava ver gente feliz ao redor dele. Não aguentava ouvir risadas ou conversas normais sobre a vida. Sobrou apenas Dona Carmen, a cozinheira que trabalhava lá há 15 anos. E mesmo ela sabia que devia falar o mínimo possível com o patrão. Renato se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a vida continuava. Carros passavam na rua, pessoas iam trabalhar, crianças corriam para a escola. Ele fechou as cortinas com força. Não tinha direito de ver essa normalidade. Não depois de ter falhado em proteger sua família. 3 anos atrás, Renato Moura era outro homem. Empresário bem-sucedido, dono de uma rede de lojas de departamento, sempre rindo, sempre planejando viagens com Marina e Isabela. A filha tinha acabado de fazer 8 anos e Marina estava radiante com os planos para as férias de fim de ano. Eles iam conhecer a Europa juntos pela primeira vez. "Pai, você promete que vamos ver a Torre Eiffel?" Isabela perguntava todo dia, grudada na perna dele enquanto ele trabalhava no escritório de casa. Marina ria e dizia que a menina não falava de outra coisa há semanas. Renato prometia sempre, beijando a testa da filha, garantindo que seria a viagem mais linda da vida delas. Mas a viagem nunca aconteceu. Renato desceu para a cozinha e encontrou Dona Carmen preparando o café. Ela o cumprimentou com um aceno discreto da cabeça. Sabia que ele não gostava de conversas matinais. Na verdade, Renato não gostava de conversa nenhuma. Os primeiros meses depois da tragédia, ele ainda tentava manter as aparências nos negócios. Mas logo percebeu que não conseguia mais. Vendeu tudo, liquidou a empresa, despediu todo mundo. O dinheiro que tinha era suficiente para viver o resto da vida sem trabalhar. Mas de que adiantava dinheiro sem Marina para dividir os sonhos? De que servia uma mansão sem Isabela, correndo pelos corredores, enchendo a casa de vida? Renato estava tomando café quando ouviu a campainha. Dona Carmen olhou para ele, esperando instruções. Há meses ninguém tocava aquela campainha. Renato tinha deixado claro para o mundo inteiro que não recebia visitas. Nem parentes, nem amigos, nem conhecidos. Queria ficar sozinho com sua dor. "Não vou atender", Renato disse, voltando a mexer o café sem beber. A campainha tocou novamente. Depois, mais uma vez. Quem quer que fosse não estava desistindo fácil. Renato bufou, irritado. As pessoas não entendiam que ele queria paz? Não conseguiam respeitar o luto de um homem que perdeu tudo? "Seu Renato", Dona Carmen falou baixinho. "A moça lá fora está gritando que tem algo muito importante para falar com o senhor. Diz que é sobre a senhora Marina." O sangue de Renato gelou. Ninguém falava o nome de Marina perto dele há anos. Ele proibiu. Carmen sabia disso. Todo mundo sabia disso. Renato se levantou da mesa, a cadeira raspando no chão com um barulho seco. "Que moça? Que história é essa?" "Uma mulher nova, bem vestida, com uma pasta na mão. Ela está insistindo muito, seu Renato. Diz que precisa falar sobre a senhora Marina e sobre a pequena Isabela também." Renato sentiu as pernas ficarem fracas. Tinha que ser algum golpista. Alguém tentando se aproveitar da sua dor para conseguir dinheiro. Já tinha acontecido antes. Pessoas sem escrúpulo que descobriam sobre a tragédia e apareciam inventando histórias, prometendo informações sobre o acidente, tentando vender falsas esperanças. "Fala para ela ir embora. Não quero saber de nada." "Já falei, seu Renato." Mas ela disse uma coisa estranha. "Disse que não é sobre o acidente. É sobre agora. Sobre elas estarem... Estarem o quê?" Renato explodiu, o rosto vermelho de raiva. "Elas estão mortas, Carmen. Mortas. Eu vi o carro, eu vi tudo. Não existe agora para elas."
Carmen recuou, assustada. Renato respirou fundo, tentando se controlar. Não era culpa da cozinheira. A culpa era dele. Sempre dele. Se tivesse sido mais cuidadoso, se tivesse prestado atenção nos sinais, se tivesse protegido sua família. A campainha tocou mais uma vez, agora de forma insistente. Renato caminhou até a janela da sala e espiou por uma fresta da cortina. Uma mulher morena, de uns 30 anos, estava parada no portão. Usava um blazer escuro e segurava uma pasta de couro. Não parecia golpista. Parecia profissional. Renato voltou para a cozinha, a cabeça confusa. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Por que estava falando sobre Marina e Isabela depois de tanto tempo? Seu Renato, Carmen chamou baixinho. Ela disse o nome dela. Lara alguma coisa. Lara Santos. Diz que é investigadora particular. Investigadora particular? Renato franziu a testa. Quem contrataria uma investigadora para mexer na história da sua família? O caso do acidente já estava fechado há anos. A polícia tinha feito todos os relatórios. O seguro tinha pago tudo. O processo estava encerrado. A campainha tocou novamente. Dessa vez, Renato ouviu a voz da mulher gritando do portão. Senhor Renato Moura, eu sei que o senhor está aí dentro. Por favor, me dê apenas 5 minutos. É sobre sua esposa Marina. É algo que vai mudar tudo. Renato sentiu o coração disparar. Que informação seria essa? O que uma investigadora poderia ter descoberto depois de 3 anos? Ele caminhou até a porta da frente, mas parou com a mão na maçaneta. Não podia abrir. Não podia ouvir mais detalhes sobre aquele dia horrível. Não podia reviver tudo outra vez. Mas a mulher continuava gritando. Senhor Renato, eu encontrei algo. Encontrei alguém. Por favor. Encontrou alguém? Que alguém? Renato encostou a testa na porta, confuso e desesperado. Parte dele queria abrir e ouvir o que a investigadora tinha para dizer. Outra parte tinha medo. Medo de esperanças falsas, medo de ser enganado, medo de sofrer ainda mais. Vá embora! Ele gritou através da porta. Não tenho nada para falar com você. Deixe minha família em paz. Sua família não está em paz, senhor Renato. A mulher gritou de volta. E nem o senhor. Eu vim aqui porque descobri algo que mudou tudo. Sua esposa, Marina. Marina está morta! Renato berrou, abrindo a porta de uma vez. Morta, junto com minha filha. Eu vi. Eu estava lá. Para de inventar histórias. Lara Santos estava a alguns metros dele, do lado de dentro do portão que ela conseguiu abrir. De perto, Renato viu que ela tinha olhos determinados, mas também gentis. Não parecia uma oportunista. Parecia alguém que realmente tinha algo importante para dizer. Senhor Renato, ela falou com voz firme, mas respeitosa. Eu entendo sua dor. Entendo que o senhor não quer ouvir sobre isso. Mas eu investigei por meses. Verifiquei tudo 3 vezes. Tenho certeza absoluta do que vou falar. Certeza do quê? Renato perguntou, a voz saindo rouca. Lara respirou fundo, olhou diretamente nos olhos dele e disse as palavras que fariam o mundo de Renato desabar novamente. Eu encontrei sua esposa, Marina. Ela está viva, senhor Renato. Sua esposa está viva. As palavras de Lara ecoaram na mente de Renato como um eco distorcido. Marina está viva. Sua esposa está viva. Ele ficou parado na porta por alguns segundos que pareceram horas, processando o impossível. Depois começou a balançar a cabeça, devagar no começo, depois mais rápido. Não, isso não é possível. Renato deu um passo para trás. Você não sabe do que está falando. Eu vi o carro depois do acidente. Vi tudo. A polícia confirmou. Os corpos nunca foram encontrados, senhor Renato. Lara interrompeu gentilmente, mas com firmeza. O carro caiu no rio durante a enchente. As autoridades presumiram que elas morreram, mas nunca houve confirmação real. Renato sentiu as pernas bambas. Claro que ele sabia disso. Tinha sido uma das coisas mais dolorosas do processo inteiro. Não poder se despedir direito, não ter um lugar para visitar, não ter aquele fechamento que todo mundo fala que é importante. Mas ele tinha aceito a explicação dos investigadores. Rio caudaloso, corpos levados pela correnteza, situação comum nesse tipo de acidente. Você é maluca, é algum tipo de golpista.
Renato começou a fechar a porta, mas Lara foi mais rápida, colocando o pé na fresta. Senhor Renato, por favor. Olhe isso antes de me mandar embora. Lara abriu a pasta que carregava e tirou uma fotografia. Era uma imagem impressa, colorida, de qualidade razoável. Renato olhou e sentiu o mundo girar ao redor dele. Era Marina. Não havia dúvida. O rosto era o mesmo, os olhos castanhos que ele amava, o formato do nariz, a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava pensativa. Mas alguma coisa estava diferente. Marina parecia acabada, mais magra, com olheiras profundas, cabelo cortado bem curto. Usava um uniforme simples. Estava varrendo o chão de que parecia ser um escritório. A expressão no rosto dela era de tristeza profunda, como se toda a alegria tivesse sido sugada da sua alma. Onde você tirou essa foto? Renato perguntou, a voz saindo como um sussurro. 3 semanas atrás, em Petrópolis. Marina trabalha como faxineira em um prédio comercial. Usa o nome de Maria Silva. Mora sozinha em uma kitnet no centro da cidade. Renato segurou a foto com as mãos tremendo. Era ela. Era realmente ela. Depois de 3 anos achando que estava morta, Marina estava viva, trabalhando, respirando. Mas por que ela não tinha voltado para casa? Por que não tinha procurado por ele? Isso não faz sentido. Renato ergueu os olhos para Lara. Se ela está viva, por que não voltou? Por que desapareceu? Onde está minha filha? Lara respirou fundo. Posso entrar? Essa conversa vai ser longa e o senhor vai querer se sentar. Renato hesitou. Parte dele queria fechar a porta e fingir que aquela conversa nunca aconteceu. Era mais fácil viver com a dor da perda do que enfrentar a possibilidade de ter sido abandonado. Mas ele precisava saber. Precisava entender. Eles se sentaram na sala de estar, um ambiente que Renato evitava porque estava cheio de lembranças. Fotos da família nas estantes, brinquedos de Isabela ainda espalhados pelo canto, o perfume de Marina que ainda impregnava as almofadas do sofá onde ela gostava de ler. Como você a encontrou? Renato perguntou, ainda olhando fixamente para a foto. Fui contratada 6 meses atrás por João Santos, o homem que cuida de Isabela. Ele sempre teve dúvidas sobre a história que recebeu. E quando Isabela começou a fazer perguntas sobre os pais, ele decidiu investigar a verdade. Lara abriu a pasta novamente e retirou mais documentos. João Santos me deu acesso aos documentos que recebeu quando assumiu o cuidado de Isabela. Havia inconsistências nos relatórios policiais. Como investigadora licenciada, tenho acesso a bases de dados oficiais para rastrear movimentações bancárias e documentos. E achou alguma coisa? 2 meses após o acidente, alguém retirou uma quantia significativa de uma conta bancária que Marina mantinha em segredo. O dinheiro foi sacado em Petrópolis. Fui até lá, mostrei fotos dela em hotéis, pousadas, imobiliárias. Demorou, mas encontrei uma mulher que lembrava de alugar uma kitnet para alguém parecida com Marina. Renato processava cada informação com dificuldade. Marina tinha uma conta secreta. Por que ela manteria dinheiro escondido dele? Eles eram casados há 12 anos, sempre dividiam tudo. A partir daí foi questão de paciência. Acompanhei a rotina dela durante 2 semanas antes de ter certeza absoluta. Ela sai de casa todos os dias às 6 da manhã. Pega 2 ônibus para chegar ao trabalho, volta à noite, não fala com ninguém. Vive como fantasma. Você conversou com ela? Não, ainda não. Queria falar com o senhor primeiro. Renato se levantou e começou a andar pela sala. Suas emoções estavam em conflito. Alívio por saber que Marina estava viva. Raiva por ela ter desaparecido sem explicações. Confusão sobre os motivos. E uma pergunta que estava queimando dentro dele. Minha filha. Cadê minha filha? Lara baixou os olhos. Marina está sempre sozinha. Nunca vi indícios de que Isabela esteja com ela. Minha filha está morta? Renato perguntou, a voz quebrando. Não sei, senhor Renato. É uma das coisas que precisamos descobrir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato voltou a se sentar, colocou o rosto nas mãos. Marina viva, mas longe. Isabela desaparecida. 3 anos da sua vida jogados fora, chorando por uma mulher que tinha escolhido abandoná-lo. Por que ela fez isso comigo? Renato murmurou. Se ela estava bem, se conseguiu escapar do acidente, por que não voltou para casa?
Por que me deixou sofrendo todos esses anos? Essa é a pergunta que eu vim fazer para o senhor. Lara se inclinou para a frente. Senhor Renato, nos últimos dias antes do acidente, aconteceu alguma coisa diferente? Marina estava estranha, preocupada, com medo de alguma coisa? Renato tentou se lembrar. Os dias antes do acidente eram uma neblina na sua memória. Ele tentava não pensar naquele período porque doía demais. Mas forçando a lembrança, ela estava recebendo telefonemas estranhos. Sempre desligava quando eu chegava perto. Dizia que eram vendedores, coisas do tipo. Renato franziu a testa. E tinha saído sozinha algumas vezes à noite. Dizia que ia encontrar amigas, mas quando eu perguntava detalhes, ela mudava de assunto. Mais alguma coisa? Na semana do acidente, ela me fez uma pergunta estranha. Perguntou se eu amaria ela mesmo se ela tivesse feito alguma coisa terrível. Ri e disse que ela estava sendo dramática. Agora o senhor acha que ela estava tentando contar algo importante? Renato assentiu devagar. Estava começando a entender que talvez não conhecesse sua esposa tão bem quanto pensava. Marina tinha segredos, tinha medos, tinha razões para fugir que ele não conseguia imaginar. O que eu faço agora? Renato perguntou. Como eu lido com isso? Lara guardou os documentos na pasta. O senhor pode ir até Petrópolis comigo. Podemos abordar Marina juntos, tentar entender o que aconteceu, ou posso conversar com ela primeiro, preparar o terreno. Ela sabe que eu estou vivo. Pelo que observei, ela acredita que o senhor e Isabela morreram no acidente. Vive como uma mulher enlutada. A ironia da situação atingiu Renato como um soco. Ele e Marina tinham passado 3 anos chorando um pelo outro, cada um achando que o outro estava morto. 2 fantasmas vivendo lutos desnecessários, separados por mal-entendidos e segredos. Renato olhou novamente para a foto de Marina. Mesmo magra e triste, ela continuava sendo a mulher mais bonita que ele já tinha conhecido. A mãe da sua filha. A pessoa que ele amou por tantos anos. Quero vê-la, ele disse finalmente. Quero respostas. Quero entender por que ela fez isso comigo, com nossa família. Lara abriu novamente a pasta e retirou uma série de documentos que fez Renato perceber que aquela investigação havia sido muito mais profunda do que imaginava. Havia fotos de Marina em diferentes momentos, sempre sozinha, sempre com a expressão triste. Havia também cópias de registros bancários, recibos, até mesmo um relatório médico. Senhor Renato, preciso contar para o senhor o que Marina me disse quando finalmente consegui conversar com ela ontem. Você falou com ela ontem? Renato se surpreendeu. Pensei que não tinha conversado ainda. Menti sobre isso. Desculpe. Mas precisava falar com ela antes de procurar o senhor. Marina me contou a versão dela sobre aquele dia e é muito diferente do que o senhor imagina. Renato sentiu o estômago se apertar. Mais revelações. Mais segredos. Quantas surpresas ainda estavam por vir. Marina me disse que vocês estavam indo para um encontro. Não era um passeio comum. Era um encontro que ela não queria fazer, mas se sentiu obrigada. Obrigada por quê? Lara hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Senhor Renato, Marina estava recebendo ameaças há semanas. Pessoas ligavam para casa quando o senhor não estava, mandavam recados pelo porteiro, apareciam no colégio da Isabela. Sempre a mesma mensagem. Ela precisava comparecer a um encontro ou sua família sofreria consequências. O sangue de Renato gelou. Ameaças? Pessoas perseguindo sua família? Como ele não havia percebido nada. Que tipo de pessoas? Marina não soube explicar direito. Homens bem vestidos, que falavam sobre negócios antigos, mencionavam o nome do senhor, diziam que ele tinha pendências com gente perigosa. Renato sentiu uma onda de náusea. Negócios antigos. Gente perigosa. Ele se lembrou de algumas parcerias questionáveis que tinha feito nos primeiros anos da empresa. Fornecedores que apareceram do nada oferecendo produtos muito baratos, contratos que pareciam bons demais para ser verdade, pessoas que nunca faziam perguntas sobre procedências ou documentações. Na época eu era jovem e ambicioso, Renato murmurou, mais para si mesmo do que para Lara. Queria crescer rápido. Não fazia muitas perguntas sobre de onde vinham as oportunidades. Marina sabia disso? Suspeito que sim. Ela sempre foi mais prudente que eu. Várias vezes me aconselhou a não aceitar certos negócios.
mas eu não ouvi. Lara continuou. No dia do acidente, Marina recebeu uma ligação de manhã cedo. Disseram que era a última chance. Se ela não fosse ao encontro, vocês três sofreriam as consequências. O local era uma estrada isolada, perto de uma ponte antiga. Renato lembrava vagamente daquele dia. Marina estava nervosa, mais silenciosa que o normal. Isabela também percebeu e perguntou várias vezes se a mãe estava bem. Marina dizia que era só dor de cabeça, mas Renato deveria ter insistido mais. Vocês foram ao encontro juntos porque Marina não teve coragem de ir sozinha. Ela estava apavorada, mas também não queria deixar vocês em casa, com medo de que fizessem algo contra vocês na ausência dela. E o que aconteceu no encontro? Segundo Marina, eram 3 homens. Queriam dinheiro, muito dinheiro. Falaram sobre uma dívida do senhor com pessoas que não gostam de esperar. Marina tentou explicar que vocês não tinham aquela quantia disponível, mas eles não quiseram saber. Lara pausou, observando a expressão cada vez mais tensa de Renato. A conversa ficou agressiva. Isabela começou a chorar no carro. Marina entrou em pânico e gritou para o senhor arrancar o carro e sair dali. O senhor obedeceu, mas os homens correram atrás. Eu lembro disso, Renato sussurrou. Marina gritando para eu dirigir mais rápido, Isabela chorando no banco de trás. Pensei que eram assaltantes comuns. Vocês estavam sendo perseguidos. O senhor dirigia em alta velocidade tentando despistar o carro que vinha atrás. Foi nessa perseguição que perdeu o controle na curva da ponte. Renato fechou os olhos, tentando reconstruir aqueles momentos finais. A chuva forte, a estrada escorregadia, Marina gritando para ele ter cuidado, o barulho do carro derrapando, a sensação de estar voando antes de tudo escurecer. Eu bati a cabeça e desmaiei. Quando acordei, estava no hospital. Marina e Isabela tinham desaparecido. Marina conseguiu sair do carro antes dele afundar completamente. Estava machucada, mas consciente. Ela me disse que tentou salvar vocês dois, mas o carro estava afundando muito rápido. Conseguiu puxar Isabela para fora, mas quando voltou para tentar salvá-lo, o senhor tinha desaparecido. Espera. Renato abriu os olhos. Isabela estava com Marina quando saíram do carro? Estava. As duas escaparam juntas. O coração de Renato disparou. Isabela estava viva quando saiu do carro. Sua filha não morreu no acidente. Mas onde ela estava agora? Marina me disse que ficou desesperada. Vocês dois quase se afogando, ela machucada, não sabendo o que fazer. Foi quando os homens que estavam perseguindo vocês chegaram no local. Lara retirou outro documento da pasta. Era um relatório médico. Eles encontraram Marina e Isabela na margem do rio. Em vez de ajudar, fizeram uma proposta terrível. Se Marina desaparecesse para sempre, se fingisse que tinha morrido junto com a família, eles deixariam Isabela viva e em segurança. Renato sentiu o mundo desabar novamente. Eles fizeram Marina escolher entre a vida da filha e a família? Exato. Marina me disse que foi a decisão mais difícil da vida dela. Mas quando ela viu que o senhor não tinha voltado à superfície, acreditou que já tinha perdido o marido. Não podia arriscar perder a filha também. Então ela aceitou? Aceitou. Os homens levaram Isabela para um local seguro e deram dinheiro suficiente para Marina recomeçar a vida longe dali. Com uma condição. Ela nunca mais poderia procurar a filha ou tentar contato com a família anterior. Renato se levantou bruscamente, caminhando pela sala como animal enjaulado. Sua esposa tinha vivido um inferno. Tinha sido forçada a abrir mão de tudo para proteger a filha. E ele, durante 3 anos, tinha achado que ela estava morta. Por que Marina acreditou que eu morri? Porque o senhor desapareceu no rio e não voltou à superfície. Ela esperou o máximo que pôde, mas estava ferida e com Isabela nos braços. Quando os homens chegaram, disseram que já tinham procurado e que o senhor não tinha sobrevivido. Mas eu sobrevivi. Fui resgatado horas depois. Marina nunca soube. Ela foi obrigada a desaparecer antes dos resgates chegarem. Renato voltou a se sentar, sentindo o peso da tragédia familiar. Marina sacrificou sua própria felicidade para salvar Isabela. Viveu 3 anos na pobreza, trabalhando em subempregos, acreditando que havia perdido o marido, tudo para manter a filha viva e segura. Onde está Isabela agora? Lara respirou fundo. Marina sabe. Ela tem informações sobre onde nossa filha está, mas tem medo de procurar, tem medo de quebrar o acordo e colocar Isabela em perigo novamente. A viagem até Petrópolis foi silenciosa.
Renato olhava pela janela do carro de Lara, vendo a paisagem passar sem realmente enxergar nada. Sua mente estava em turbulência, tentando processar tudo que havia descoberto. Marina viva. Isabela possivelmente viva. 3 anos de luto baseados em mentiras e mal-entendidos. Como eu vou olhar para ela? Renato perguntou quando chegaram às proximidades da cidade. Como eu vou conseguir não explodir de raiva? Ou de alívio? Não sei nem mais o que sinto. O senhor tem direito de sentir tudo isso. Raiva, alívio, confusão. Marina também vai estar confusa. Para ela, o senhor estava morto até ontem. Lara parou o carro em frente a um prédio simples no centro da cidade. Era um daqueles edifícios antigos com pintura descascada e ar de abandono. Renato olhou para cima, tentando imaginar Marina morando ali depois de uma vida inteira de conforto. Ela está no apartamento 304, cheguei há 20 minutos. Ela concordou em falar com o senhor, mas pediu para eu ficar presente. Ela tem medo de mim? Ela tem medo de tudo, senhor Renato. São 3 anos vivendo com medo. Eles subiram as escadas. O corredor cheirava a mofo e desinfetante barato. Renato se lembrou do perfume francês que Marina usava, da casa sempre cheirosa, dos lençóis de algodão egípcio que ela fazia questão de comprar. Como ela conseguiu suportar viver naquelas condições? Lara bateu na porta 3 vezes. Passos lentos se aproximaram do outro lado. A fechadura girou com dificuldade e a porta se abriu devagar. Renato sentiu o ar sair dos pulmões. Marina estava parada na entrada, magra demais, com o cabelo curto que ele não reconhecia, usando uma roupa simples que já tinha visto dias melhores. Mas eram os olhos que mais o chocaram. Os mesmos olhos castanhos que ele amava, agora sem brilho, carregados de uma tristeza profunda que parecia ter se instalado para sempre. Renato, ela sussurrou, como se estivesse falando com um fantasma. Oi, Marina. Eles ficaram se olhando em silêncio por longos segundos. Renato queria correr e abraçá-la. Queria gritar com ela. Queria chorar. Queria entender. Marina parecia petrificada, como se qualquer movimento fosse quebrar a ilusão e fazer Renato desaparecer novamente. Vocês podem entrar, ela disse finalmente, a voz ainda trêmula. O apartamento era minúsculo. Uma sala, um quarto, uma cozinha americana, um banheiro. Móveis velhos, mas tudo limpo e organizado. Renato reconheceu alguns objetos. Uma foto deles no casamento que Marina havia salvado, um vaso pequeno que pertencia à mãe dela, o relógio de pulso que ele havia dado de presente no primeiro aniversário de casamento. Marina ofereceu água, mas ninguém quis. Eles se sentaram na pequena mesa da cozinha. Um silêncio constrangedor pairando no ar. Você acreditava que eu estava morto, Renato disse finalmente. Acreditava. Marina olhava para as próprias mãos. Vi você desaparecer no rio. Esperei. Procurei. Mas você não voltou. Eu voltei. Fui resgatado 3 horas depois. Marina ergueu os olhos e Renato viu lágrimas se formando. 3 horas depois eu já tinha desaparecido. Já tinha aceitado o acordo para salvar Isabela. Por que você não me procurou depois? Em algum momento nos últimos 3 anos? Marina limpou o rosto com as costas da mão. Porque eu tinha medo. Medo de que eles cumprissem a ameaça. Medo de que eles machucassem nossa filha se descobrissem que eu quebrei o acordo. Mas você me observava de longe, não é verdade? Marina hesitou, depois assentiu devagar. Algumas vezes. Ia até nossa rua. Ficava no carro de longe, só para ver se você estava bem. Sempre que via você saindo de casa, eu chorava durante horas. Renato sentiu uma mistura de emoções contraditórias. Alívio por saber que Marina ainda se importava com ele. Raiva por ela ter escolhido não se aproximar. Marina, você me deixou sofrer 3 anos achando que tinha perdido tudo. 3 anos. Você acha que foi fácil para mim? Marina se levantou, a voz saindo mais alta. Você acha que eu escolhi isso? Eu perdi tudo também, Renato. Perdi meu marido, minha filha, minha casa, minha vida. Mas você fez uma escolha. Você poderia ter confiado em mim. Confiado como? Marina se virou para ele. Eles sabiam tudo sobre nossos negócios, sobre suas parcerias questionáveis do passado. Falavam sobre pessoas que você devia dinheiro, sobre esquemas que você participou sem saber direito com quem estava lidando. Renato baixou a cabeça.
Marina estava certa. Ele tinha sido irresponsável no passado. Tinha se envolvido com gente duvidosa por ambição, sem pensar nas consequências para a família. Eu não sabia que vocês estavam correndo perigo por causa das minhas decisões. Puti, eu tentei te avisar várias vezes. Tentei falar sobre meus receios, sobre os telefonemas estranhos, mas você sempre achava que eu estava exagerando. Lara, que havia ficado em silêncio até então, se pronunciou. Vocês dois sofreram. Vocês dois foram vítimas da situação. A culpa não é de nenhum dos dois. Marina voltou a se sentar, visivelmente exausta. Renato, todos os dias durante esses 3 anos, eu pensei em voltar para casa. Todos os dias eu chorei por você e pela Isabela. Mas toda vez que eu pensava em tentar contato, lembrava das ameaças. E como você soube que eu estava vivo ontem? Lara apareceu no meu trabalho. Mostrou fotos suas recentes. Eu não consegui acreditar no começo. Depois fiquei desesperada. Desesperada por quê? Marina trocou um olhar com Lara. Porque se você estava vivo, talvez nossa filha... O que, Marina? Fale. Renato, eles me disseram que você havia morrido no acidente. Mas se eles mentiram sobre isso, pode ser que tenham mentido sobre outras coisas também, Lara completou. Renato sentiu o coração acelerar. Que outras coisas? Marina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para contar algo que guardava há anos. Eles me disseram que Isabela estava segura, que estava sendo cuidada por uma família boa, longe de perigo. Disseram que ela cresceria acreditando que nós tínhamos morrido, que seria melhor assim. Você acreditou? Eu não tinha escolha. Era isso ou o quê? Marina olhou diretamente nos olhos de Renato pela primeira vez desde que ele chegou. Ou eles matariam ela na minha frente. O silêncio que se seguiu foi denso. Renato finalmente entendeu a dimensão do terror que Marina havia vivido. Não foi uma escolha fácil. Foi uma questão de vida ou morte. Marina, ele disse baixinho, onde nossa filha está agora? Eu sei onde ela está. Marina sussurrou. Sempre soube, mas nunca tive coragem de ir até lá. Nunca tive certeza se era seguro. E agora? Marina olhou para Lara, depois de volta para Renato. Agora eu acho que está na hora de descobrirmos se nossa filha ainda está viva. E se ela ainda pode nos perdoar. Marina se levantou da mesa e caminhou até uma gaveta pequena do móvel da sala. Renato a observou, notando como ela se movia de forma diferente agora. Mais cautelosa, como se cada gesto fosse calculado para não chamar atenção. Ela voltou com um envelope amarelado nas mãos. Antes de te mostrar isso, preciso que você entenda uma coisa. Marina se sentou novamente, segurando o envelope contra o peito. Tudo o que eu fiz, cada decisão que tomei, foi pensando em manter nossa filha viva. Só me mostra logo, Marina. Não aguento mais mistérios. Marina abriu o envelope e retirou 3 fotografias. A primeira era de Isabela aos 8 anos, a mesma idade que ela tinha no dia do acidente. A segunda mostrava uma menina um pouco mais velha, talvez 9 anos, brincando em um quintal. A terceira foto fez Renato segurar na mesa para não cair. Era Isabela aos 11 anos. Cabelo mais comprido, sorriso ainda presente, mas com uma expressão mais madura nos olhos. Ela estava uniformizada, saindo de uma escola, carregando uma mochila cor-de-rosa. Meu Deus! Renato sussurrou, pegando a foto com mãos trêmulas. Ela está bem. Ela cresceu. Ela está viva, Renato. Nossa filha está viva e bem cuidada. Renato olhou para Marina com uma mistura de alívio e indignação que ele mal conseguia controlar. Você sabia disso esse tempo todo e não me contou? Você me deixou acreditar que minha filha estava morta? Eu não podia. Você não entende. Se eu quebrasse o acordo... Que acordo? Que pessoas são essas que controlaram nossa vida durante 3 anos? Marina trocou um olhar nervoso com Lara, que fez um sinal para ela continuar. Eles se apresentaram como cobradores de uma dívida antiga sua. Falaram nomes de pessoas com quem você fez negócios nos primeiros anos da empresa. Citaram contratos específicos, valores exatos. Sabiam detalhes que só alguém de dentro poderia saber. Renato forçou a memória. Havia mesmo algumas parcerias duvidosas no início da empresa.
Fornecedores que apareciam com preços impossíveis, investidores que nunca faziam muitas perguntas, contratos que pareciam bons demais para serem verdadeiros. O que eles queriam exatamente? Dinheiro. Muito dinheiro. Diziam que você devia uma quantia que nunca havia pago. E quando eu falei que não tínhamos aquela quantia disponível, eles ficaram violentos. Marina pausou, claramente revivendo momentos traumáticos. Foi naquele dia, depois do acidente, quando eu estava ferida na margem do rio com Isabela, que eles fizeram a proposta. Disseram que tinham duas opções. Ou eu pagava a dívida, ou toda a família sofreria as consequências. Mas você disse que não tínhamos o dinheiro. Não tínhamos mesmo. Foi quando eles ofereceram uma terceira alternativa. Eu desapareceria para sempre, fingindo que morri no acidente, e eles levariam Isabela para um lugar seguro. Em troca, a dívida seria considerada quitada. Renato sentiu náusea. Eles usaram nossa filha como moeda de troca? Era isso, ou eles matariam todos nós naquele momento. Renato, eu vi você desaparecer no rio. Pensei que já tinha perdido meu marido. Não podia arriscar perder minha filha também. Lara interveio. Marina me contou que teve apenas alguns minutos para decidir. Isabela estava machucada, assustada, chorando. Os homens estavam impacientes. Para onde eles levaram ela? Marina respirou fundo. Para uma família em Campos dos Goitacazes. Um casal mais velho que não conseguia ter filhos. Pessoas decentes que aceitaram cuidar de Isabela como se fosse filha deles. Em troca de quê? Uma quantia em dinheiro e a promessa de que ninguém jamais procuraria pela menina. Isabela cresceria acreditando que os pais verdadeiros morreram no acidente. Renato se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Lá fora, a vida continuava normal. Carros passando, pessoas trabalhando, crianças indo para a escola. Enquanto isso, sua filha crescia em outra cidade, com outros pais, acreditando ser órfã. Como você conseguiu essas fotos? Eu não conseguia ficar completamente afastada. Uma vez por ano, eu ia até Campos, ficava de longe, observava ela na escola. Nunca me aproximei, nunca tentei contato. Apenas precisava ver se estava bem. Disse, e como é que ela está? Feliz? Triste? Como ela é agora? Marina sorriu pela primeira vez desde que Renato chegou. Ela é parecida com você, teimosa, determinada. Vi ela brigando com meninos maiores que estavam importunando uma criança menor. Tem seu temperamento. E o que mais? Ela estuda bem, tem amigos, pratica natação. A família que cuida dela parece amorosa. Vi eles buscando ela na escola várias vezes, sempre atenciosos. Renato voltou à mesa e olhou novamente para as fotos. Sua filha tinha crescido sem ele. 11 anos agora. Tinha perdido 3 anos da vida dela. 3 anos de aniversários, de conversas antes de dormir, de ajudar com lição de casa, de brigas bobas e reconciliações. Qual é o nome da família? Santos. João e Maria Santos. Ele trabalha em uma metalúrgica. Ela é professora aposentada. Moram em uma casa simples, mas bem cuidada. Eles sabem a verdade sobre Isabela? Sabem que ela não é filha biológica deles, mas acreditam que os pais verdadeiros morreram no acidente. Foi a história que contaram para ela também. Renato se sentou pesadamente na cadeira. Minha filha acha que sou morto há 3 anos. Como é que eu me apresento para ela? Como explico que estou vivo, que a mãe dela está viva, que todos nós fomos enganados? Não vai ser fácil, Marina admitiu. Isabela pode ficar confusa, com raiva, assustada. Ela construiu uma vida nova, tem pais adotivos que ama. Você acha que ela vai me perdoar? Por não ter lutado mais para encontrar ela? Marina estendeu a mão e tocou a de Renato pela primeira vez em 3 anos. Ela é sua filha, tem seu coração grande. Se explicarmos tudo direitinho, com cuidado. Quando podemos ir vê-la? Renato precisa ser muito cuidadoso. Se aquelas pessoas descobrirem que quebramos o acordo... Mas que pessoas? Quem são elas? Onde estão agora? Investiguei isso a fundo. O líder do grupo morreu em um acerto de contas há 2 anos. Os outros 2 foram presos em uma operação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro. O esquema deles acabou. Não representam mais perigo para ninguém. A dívida que eles cobravam pode ter sido inventada. Inventada? Era comum na época. Grupos criminosos escolhiam empresários em ascensão,
Inventavam dívidas antigas, usavam informações obtidas ilegalmente para dar credibilidade às histórias. Renato olhou para Marina. Você quer dizer que passamos 3 anos separados por causa de uma mentira? É possível, Marina respondeu. Mas na época, com eles ameaçando nossa família, não havia como ter certeza. Renato segurou as fotos de Isabela novamente. 11 anos. Sua bebê tinha 11 anos agora. Quantas coisas importantes ele tinha perdido. Quantos momentos que nunca voltariam. Eu quero minha filha de volta, ele disse. A voz firme pela primeira vez desde que chegou ali. Não importa o que precise fazer. Não importa quantas pessoas eu tenha que enfrentar. Quero minha família reunida. A tarde estava caindo quando Renato finalmente conseguiu processar tudo o que havia descoberto. Marina preparou um café simples e eles ficaram sentados em silêncio por alguns minutos. Era estranho estar ali, na cozinha minúscula, depois de 3 anos acreditando que ela estava morta. Marina, Renato disse finalmente, preciso que você me conte tudo. Cada detalhe do que aconteceu naquele dia, cada conversa que você teve com essas pessoas. Não posso tomar decisões sobre nossa filha sem saber exatamente com o que estamos lidando. Marina assentiu, como se estivesse esperando por essa conversa há anos. Eles apareceram pela primeira vez 3 semanas antes do acidente. Um homem bem vestido, dirigindo um carro caro, tocou a campainha quando você estava no escritório. Como ele sabia que eu não estava. Eles vinham observando nossa rotina há tempo. Sabiam seus horários, sabiam quando Isabela ia e voltava da escola, sabiam que eu ficava sozinha em casa durante as tardes. Renato sentiu um arrepio. Pensar que criminosos tinham vigiado sua família por semanas sem ele perceber nada era assustador. O que ele disse? Se apresentou como representante de pessoas que você devia dinheiro. Mencionou nomes específicos: Álvaro Mendes, Joaquim Rocha, empresa Irmãos Unidos. Você lembra desses nomes? Renato forçou a memória. Álvaro Mendes tinha sido um fornecedor nos primeiros anos da empresa. Joaquim Rocha era sócio de um distribuidor que oferecia produtos importados sem documentação adequada. Irmãos Unidos era uma empresa de logística que fazia entregas rápidas sem fazer perguntas. Lembro, mas nunca devi dinheiro para nenhum deles. Todos os contratos foram cumpridos. O homem disse que você participou de esquemas de sonegação de impostos, venda de produtos sem procedência, lavagem de dinheiro. Disse que tinha documentos provando tudo. Marina, eu nunca lavei dinheiro na minha vida. Eu sei disso. Mas ele tinha informações detalhadas sobre seus negócios. Sabia valores de contratos, datas específicas, nomes de funcionários. Parecia muito convincente. Lara se pronunciou. Essas informações podem ter sido obtidas através de funcionários corruptos, hackers, ou até mesmo pessoas próximas à família que venderam informações. Renato sentiu uma onda de paranoia. Quem mais sabia sobre seus negócios? Quantas pessoas tinham acesso a informações confidenciais sobre sua empresa? O que mais ele falou? Marina continuou. Disse que as pessoas que você supostamente devia eram perigosas, que não tinham paciência com devedores, que ou você pagava o que devia, ou toda a família sofreria consequências graves. Que valor eles cobravam? 2 milhões de reais. Renato quase engasgou com o café. 2 milhões? Marina, eu nunca devi essa quantia para ninguém. Eu falei isso para ele. Disse que mesmo que a dívida fosse real, nós não tínhamos 2 milhões disponíveis. Foi quando ele ficou agressivo. Marina pausou, claramente relutante em continuar. Ele disse que conhecia nossa rotina. Sabia que Isabela estudava no Colégio Santa Cecília, sabia que eu fazia compras nas terças à tarde no shopping, sabia que você jogava tênis aos sábados no clube. Disse que seria muito fácil fazer alguma coisa acontecer com qualquer um de nós. Renato fechou os punhos. Pensar que alguém havia ameaçado sua esposa e filha dessa forma fazia seu sangue ferver de raiva. Por que você não me contou na hora? Marina o olhou com uma expressão de dor profunda. Renato, você lembra como você era há 3 anos? Sempre estressado, sempre correndo, sempre com a cabeça nos negócios. Quantas vezes eu tentei conversar sobre coisas importantes e você disse que estava ocupado? Renato baixou a cabeça. Marina estava certa. Ele tinha sido um marido ausente nos meses antes do acidente. Obcecado com a expansão da empresa, sempre viajando, sempre em reuniões.
Tentei te contar várias vezes, mas toda vez que começava a falar sobre os telefonemas estranhos, você dizia que eu estava exagerando, que eram trotes, vendedores, coisa boba. Marina. E quando eu insisti, quando falei que estava com medo de verdade, você riu de mim. Disse que eu estava assistindo muito filme de bandido. Renato se lembrou vagamente dessa conversa. Marina estava nervosa, falando sobre pressentimentos ruins, e ele realmente não levou a sério. Achou que era ansiedade feminina, coisa passageira. Desculpa, eu devia ter escutado você. Depois daquele dia, decidi lidar com a situação sozinha. Pensei que se ignorasse, se não desse atenção, eles desistiriam. Mas eles não desistiram. Voltaram 2 vezes. Na segunda vez, trouxeram fotos. Que fotos? Marina se levantou e foi até a gaveta novamente. Voltou com um envelope menor, que abriu com mãos trêmulas. Dentro, havia 2 fotografias que fizeram Renato sentir náusea. A primeira foto mostrava Isabela saindo da escola, sozinha, desprotegida. A segunda era ainda pior. Marina no estacionamento do supermercado, completamente alheia ao perigo, enquanto alguém a fotografava de dentro de um carro. Eles estavam nos seguindo, Renato, nos vigiando como presas. Por que você não ligou para a polícia? Eles disseram que tinham contatos dentro da polícia, que se eu tentasse qualquer coisa saberiam na mesma hora, e que as consequências seriam imediatas. Lara observava a conversa em silêncio, tomando notas mentais. Na terceira vez que apareceram foi no dia do acidente. O homem ligou de manhã cedo e disse que era a última oportunidade, que ou eu ia ao encontro para acertar as coisas, ou vocês 2 sofreriam um acidente no caminho para o trabalho e escola. Foi por isso que você quis nos levar junto. Eu estava apavorada de deixar vocês sozinhos. Pensei que se fôssemos todos juntos, eu podia proteger vocês de alguma forma. Renato estendeu a mão e segurou a de Marina. Pela primeira vez desde que chegou ali, ele entendeu completamente o terror que ela havia vivido. Marina, desculpa por não ter percebido. Desculpa por não ter protegido você e Isabela. Você não podia saber. Eles foram muito cuidadosos. Mas eu podia ter escutado você. Podia ter levado seus medos a sério. Marina apertou a mão dele. Renato, durante 3 anos eu me culpei por ter aceitado o acordo. Me perguntei se não podia ter lutado mais, ter arriscado mais. Mas agora, vendo você aqui, saber que você está vivo, acho que fiz a escolha certa. Mantive nossa filha viva. E agora? Como a gente recupera ela? Lara finalmente se pronunciou. Vocês 2 precisam estar unidos. Isabela vai sentir se vocês estão brigados ou ressentidos um com o outro. Ela precisa ver que os pais se amam e lutaram para reencontrá-la. Renato olhou para Marina. Ela estava diferente, marcada pelos anos difíceis, mas ainda era a mulher que ele amava. Marina, você me perdoa por não ter te protegido? Você me perdoa por ter desaparecido? Nós 2 fizemos o que achamos melhor na época. E Marina sorriu pela segunda vez desde que ele chegou. Então vamos buscar nossa filha. A viagem até Campos dos Goitacazes demorou 4 horas, mas para Renato pareceu uma eternidade. Marina estava no banco do passageiro, nervosa, mexendo nas mãos o tempo todo. Havia mudado de roupa 3 vezes antes de sair, querendo estar perfeita para reencontrar a filha. Lara dirigia em silêncio, concentrada na estrada, mas ocasionalmente olhava pelo retrovisor para observar a tensão no rosto de Renato. E se ela não quiser nos conhecer? Marina perguntou pela 10ª vez durante a viagem. E se ela estiver feliz com a vida que tem e nos vir como intrusos que vão bagunçar tudo? Marina, pare de pensar nisso. Ela é nossa filha, tem nosso sangue, nosso coração. Mesmo que demore um tempo para aceitar a situação, ela vai entender que nunca desistimos dela. Mas ela cresceu 3 anos achando que éramos mortos, Renato. 3 anos fazendo aniversário sem os pais verdadeiros. 3 natais acordando sem a gente. 3 dias das crianças se perguntando por que os pais não estão ali. Renato engoliu a emoção. Também pensava nisso constantemente. Quantos momentos importantes ele tinha perdido. A primeira vez que ela tirou uma nota boa depois do trauma. As apresentações da escola onde ela deve ter olhado para a plateia procurando pelos pais. Os pesadelos noturnos que só o abraço de pai e mãe consegue acalmar completamente. Chegamos, Lara anunciou,
diminuindo a velocidade e parando o carro em frente a uma casa térrea simples, mas extremamente bem cuidada. Tinha um jardim pequeno na frente, com flores coloridas plantadas em canteiros organizados, um portão de ferro pintado de azul claro e uma varanda com cadeiras de balanço. Renato olhou pela janela e sentiu o coração quase parar. Uma menina estava brincando no quintal lateral, visível através da grade. Era Isabela, sem dúvida nenhuma, mas tão diferente da criança de 8 anos que ele guardava na memória. Mais alta, com cabelo castanho mais comprido que chegava aos ombros, já com jeito de pré-adolescente. Ela estava jogando bola com um cachorro vira-lata marrom que não existia na época do acidente. É ela, Marina sussurrou, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Minha bebê cresceu tanto. Olha como ela está grande, Renato. A voz de Marina estava carregada de uma mistura de alegria e dor. Alegria por ver a filha viva e aparentemente bem cuidada. Dor por ter perdido 3 anos preciosos vendo ela crescer. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, apareceu na varanda e chamou Isabela para dentro. Renato presumiu que fosse Maria Santos, a mãe adotiva. Ela usava um avental florido e tinha jeito maternal, o que fez Renato sentir uma pontada estranha de ciúme misturado com gratidão. Aquela mulher tinha cuidado da sua filha por 3 anos, tinha sido chamada de mãe, tinha dado carinho e proteção nos momentos mais difíceis. Como vamos abordar essa situação? Renato perguntou, a voz saindo mais tensa do que pretendia. Primeiro conversamos com o casal Santos. Explicamos toda a situação com calma. Depois, se eles concordarem, e apenas se eles concordarem, apresentamos vocês para Isabela de forma gradual e cuidadosa. Lara respondeu desligando o motor. E se eles não quiserem? E se eles acharem que somos criminosos tentando sequestrar a menina? Renato, tenho todos os documentos que comprovam a identidade de vocês. Tenho toda a investigação. Eles vão entender. E eles desceram do carro e caminharam lentamente até o portão. Renato se sentia mais nervoso do que no dia do seu casamento, do que na primeira apresentação importante da empresa, do que em qualquer momento crucial da sua vida. Como é que se apresenta para a própria filha depois de 3 anos? Que palavras existem para explicar uma situação tão complexa para uma criança de 11 anos? O portão tinha uma campainha simples. Lara tocou uma vez e eles ouviram passos se aproximando. Uma mulher simpática, exatamente a que tinham visto chamando Isabela, apareceu do outro lado da grade. Tinha cabelos grisalhos, olhos gentis de quem passou a vida cuidando de outras pessoas, e um sorriso acolhedor que se desfez assim que viu 3 estranhos na porta. Boa tarde. Posso ajudá-los? Lara se aproximou da grade. Senhora Maria Santos, meu nome é Lara Santos, sou investigadora particular. Preciso conversar com a senhora e com seu marido sobre um assunto muito importante relacionado a Isabela. A expressão de Maria mudou completamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma preocupação evidente. Aconteceu alguma coisa? Isabela fez alguma coisa errada na escola? Não, senhora. Isabela não fez nada errado. Mas descobrimos informações sobre a família biológica dela que mudam completamente a situação. Maria olhou para Renato e Marina, que estavam ligeiramente atrás de Lara, e algo no olhar dela mudou. Como se uma memória antiga tivesse sido despertada. Vocês são... Ela começou, mas não terminou a frase. Somos os pais verdadeiros da Isabela, Renato disse, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Sabemos que os senhores cuidaram dela com amor todos esses anos, e somos eternamente gratos por isso. Mas aconteceram coisas que vocês não sabem. João Santos apareceu atrás da esposa. Era um homem grande, de mãos calejadas pelo trabalho, aparência simples, mas olhos inteligentes, e um jeito protetor que Renato reconheceu imediatamente. Era o jeito de quem ama uma criança e faria qualquer coisa para protegê-la. Maria, quem são essas pessoas? Ele perguntou, colocando a mão no ombro da esposa de forma protetora. Dizem que são os pais verdadeiros da Isabela, João. E o homem franziu a testa, claramente desconfiado. Os pais da menina morreram no acidente há 3 anos. Temos todos os documentos. Como é que aparecem agora, do nada, dizendo que estão vivos? Lara respirou fundo. Posso explicar tudo, mas é uma história longa e complicada. Vocês poderiam nos dar alguns minutos para contar o que realmente aconteceu?
Maria olhou para o marido, que hesitou por um momento antes de abrir o portão. Entrem. Mas a menina não pode ouvir essa conversa até entendermos o que está acontecendo. Eles entraram na casa, que era simples, mas acolhedora. Móveis modestos, mas tudo limpo e organizado. Fotos de Isabela em várias idades espalhadas pela sala, mostrando como ela havia crescido e se desenvolvido nos últimos anos. Renato parou diante de uma foto da filha sorrindo, sem os dentes da frente, claramente tirada no último ano. Isabela, vá brincar no quintal por alguns minutos. Os adultos precisam conversar. Maria disse para a menina, que apareceu curiosa na sala. Posso saber quem são as visitas? Isabela perguntou, olhando diretamente para Renato e Marina com uma curiosidade infantil. Renato sentiu as pernas ficarem fracas. Era sua filha. Estava ali, viva, saudável, falando com ele. Mas ela o olhava como olharia para qualquer estranho. Depois a gente conversa, querida. Agora vai brincar, João disse gentilmente. Isabela saiu, mas Renato percebeu que ela parou do lado de fora da janela, tentando escutar a conversa. Era exatamente o tipo de coisa que ela fazia antes do acidente. Sempre curiosa, sempre querendo entender o mundo dos adultos. Sentem-se, Maria ofereceu apontando para o sofá. E expliquem essa história desde o começo. Lara contou tudo. As ameaças que Marina recebeu, o dia do acidente, o acordo forçado, os 3 anos de separação baseados em mentiras e mal-entendidos. O casal Santos escutava em silêncio, claramente chocado, ocasionalmente trocando olhares de incredulidade. Então a Isabela foi sequestrada? Maria perguntou, a voz tremendo de emoção. Não exatamente sequestrada, Marina respondeu, falando pela primeira vez desde que entraram na casa. Ela foi entregue para vocês para manter ela segura. Mas nunca foi uma decisão nossa. Nunca quisemos nos separar dela. E vocês acreditaram durante 3 anos que ela estava morta? João perguntou para Renato. Eu acreditei. Marina sabia que ela estava viva, mas foi ameaçada de morte se tentasse qualquer contato. E agora? O que vocês querem? João perguntou. E Renato percebeu medo na voz do homem. Medo de perder a criança que eles tinham amado como filha própria durante 3 anos. Queremos nossa filha de volta, Renato disse com toda sinceridade. Mas entendemos que vocês também a amam. Entendemos que ela ama vocês. Queremos fazer o que for melhor para Isabela, não para nós. Maria começou a chorar silenciosamente. Nós sempre soubemos que esse dia podia chegar. Sempre soubemos que os pais verdadeiros podiam estar vivos em algum lugar. Mas com o tempo, começamos a esperar que não acontecesse. Porque vocês a amam, Marina disse, compreendendo. Porque ela se tornou nossa filha de coração. Chegou aqui traumatizada, chorando todas as noites, tendo pesadelos terríveis. Levamos 2 anos para ela voltar a sorrir de verdade. Renato sentiu uma dor profunda no peito. Sua filha havia sofrido e ele não estava lá para consolá-la. Ela lembra de vocês? João perguntou. Não sabemos, Marina respondeu. É uma das coisas que queremos descobrir. Ela tem algumas lembranças fragmentadas, Maria disse. Às vezes fala sobre uma casa grande, sobre alguém cantando para ela dormir. Mas na maior parte do tempo, evita falar sobre antes do acidente. Naquele momento, Isabela entrou correndo na sala, claramente tendo desistido de tentar escutar a conversa do lado de fora. Tia Maria, posso tomar suco? Ela perguntou. Mas parou quando viu que todos os adultos estavam chorando ou com expressões muito sérias. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, a voz ficando preocupada. Maria olhou para Renato e Marina, como se perguntasse se estava na hora de contar a verdade. Isabela! Lara se levantou e se aproximou da menina. Posso conversar com você sobre uma coisa muito importante? Pode, Isabela respondeu, mas olhou nervosamente para Maria, buscando aprovação. Você lembra de alguma coisa de antes de morar com o tio João e a tia Maria? Isabela pensou por um momento, mordendo o lábio inferior exatamente como Marina fazia quando estava concentrada. Lembro de algumas coisas, de uma casa grande com escada, de um quarto cor-de-rosa com muitas bonecas, de alguém me cantando para dormir todas as noites. Marina não conseguiu segurar o choro. Era ela quem cantava para Isabela todas as noites, sempre as mesmas músicas.
E você lembra das pessoas que moravam nessa casa com você? Meus pais. Isabela disse simplesmente como se fosse óbvio. Mas eles morreram no acidente de carro. Renato se levantou do sofá e se ajoelhou na altura da filha, ficando na mesma altura dos olhos dela. Isabela, eu sei que isso vai ser muito difícil de entender, e pode ser assustador também, mas nós não morremos no acidente. A menina o olhou com atenção pela primeira vez desde que entraram na casa. Estudou o rosto dele por longos segundos, como se estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça. Você parece com alguém que eu já vi. Nos meus sonhos, às vezes aparece um homem que me ensina a andar de bicicleta. O coração de Renato quase parou. Eu sou seu pai, Isabela. Meu nome é Renato. E esta é sua mãe, Marina. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoção. Isabela olhava alternadamente para Renato e Marina, claramente confusa e tentando processar informações que mudavam completamente sua compreensão do mundo. Mas vocês morreram, ela disse, a voz ficando pequena. Todo mundo disse que vocês morreram. Acharam que tínhamos morrido. Marina se aproximou, ajoelhando-se também. Mas estivemos vivos esse tempo todo. E todos os dias pensamos em você. Isabela olhou para Maria Santos como se pedisse uma confirmação ou uma explicação. É verdade, minha filha? Ela perguntou para a mulher que considerava mãe há 3 anos. Maria estava chorando abertamente agora. É verdade, Isabela. Eles são seus pais verdadeiros. Isabela ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação mais importante da sua vida. Depois se aproximou devagar de Marina e olhou fixamente para seu rosto, como se estivesse tentando despertar memórias adormecidas. Você cantava "Brilha, brilha, estrelinha, para eu dormir"? Ela perguntou baixinho. Cantava. Marina sussurrou, mal conseguindo falar. Todas as noites. E sapo cururu? Também. E você sempre pedia bis. Isabela se virou para Renato. E você me levava para andar de bicicleta no parque aos domingos? Levava, no parque da cidade. E prometi que um dia íamos conhecer a Torre Eiffel juntos. O rosto de Isabela se iluminou pela primeira vez. Eu ainda lembro dessa promessa. Sonho com isso às vezes. Você gostaria de tentar me dar um abraço? Marina perguntou hesitante, com medo de assustá-la. Isabela hesitou por apenas um momento, olhando mais uma vez para Maria como se pedisse permissão. Maria assentiu com a cabeça, chorando, e Isabela se jogou nos braços de Marina. As duas choraram juntas, 3 anos de separação forçada se dissolvendo naquele abraço. Renato se juntou a elas, envolvendo as 2 mulheres mais importantes da sua vida nos braços. E pela primeira vez em anos, sentiu que sua família estava completa novamente. Por que vocês demoraram tanto para me encontrar? Isabela perguntou, o rosto ainda enterrado no ombro de Marina, a voz abafada pelas lágrimas. Porque pessoas ruins nos separaram, bebê, Marina respondeu, usando o apelido carinhoso que sempre usava. Mas nunca paramos de pensar em você. Nunca paramos de te amar. Nem por um segundo. João Santos se aproximou, visivelmente emocionado. Isabela sempre foi uma menina muito especial. Cuidamos dela como nossa própria filha. Amamos ela como filha, mas sempre soubemos no coração que um dia vocês poderiam voltar. O que acontece agora? Isabela perguntou, se afastando um pouco para olhar para todos os adultos na sala. Agora a gente vai conversar muito. Vai planejar como ficar juntos novamente. Vai conhecer um ao outro de novo e vai recuperar todo o tempo que perdemos. Renato respondeu, passando a mão no cabelo da filha. Eu posso continuar visitando o tio João e a tia Maria? Eles cuidaram de mim quando vocês não puderam. Eu amo eles também. Marina olhou para o casal Santos com gratidão profunda. Claro que pode, amor. Eles fazem parte da sua vida agora. Fazem parte da nossa família também. E meu cachorro? Isabela perguntou subitamente preocupada. Posso levar o Buddy? Todos riram através das lágrimas. Mesmo em um momento tão intenso, Isabela ainda tinha a mente prática de uma criança de 11 anos. Claro que pode levar o Buddy, Renato disse. Vamos ter que comprar uma casa maior mesmo. 6 meses depois, Renato estava na sala da casa nova que compraram em Campos dos Goitacazes, decidindo ficar perto da família Santos. Era uma casa grande, com quintal espaçoso para Buddy
e um quarto cor-de-rosa para Isabela, exatamente como ela havia pedido. Isabela estava na mesa da sala fazendo lição de casa, mordendo a ponta do lápis quando encontrava dificuldades, exatamente como fazia antes do acidente. Marina estava na cozinha preparando o jantar de domingo, cantarolando pela primeira vez em anos, enquanto esperava João e Maria Santos chegarem. O casal havia se tornado parte integral da família. Isabela os chamava de vovô João e vovó Maria, e eles jantavam juntos todo domingo. Nas quartas-feiras, Isabela dormia na casa deles, mantendo a rotina e os vínculos que havia construído durante os 3 anos difíceis. A transição não havia sido fácil. Isabela teve algumas crises de identidade, momentos de raiva e confusão sobre toda a situação. Fizeram terapia familiar por meses, aprendendo a lidar com o trauma e a reconstruir vínculos. Mas o amor havia prevalecido. Pai, Isabela chamou, erguendo os olhos da lição. Você ainda lembra da promessa da Torre Eiffel? Renato sorriu, colocando o jornal de lado. Lembro perfeitamente. E mês que vem nós 3 vamos para Paris. Promessa finalmente cumprida. E vamos levar o vovô João e a vovó Maria também? Se eles quiserem ir, claro. Isabela sorriu e voltou para a lição, satisfeita. Marina apareceu na porta da cozinha, as mãos ainda sujas de farinha, e olhou para a cena. Renato, lendo o jornal, Isabela estudando, Buddy dormindo no tapete. Sabe de uma coisa? Marina disse, limpando as mãos no avental. O quê? Renato perguntou. Valeu a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a separação. Valeu a pena para chegar até aqui. Renato se levantou e abraçou a esposa, observando Isabela ainda concentrada nos estudos. A família estava reunida novamente. Diferente, marcada pelos anos difíceis, com cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas mais forte do que antes, porque agora eles sabiam o valor real de estar juntos. Pai, mãe, Isabela chamou novamente. Obrigada por nunca terem desistido de me encontrar. E naquele momento, Renato soube que todas as lágrimas, toda a dor, toda a luta tinham valido a pena, porque o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para casa. Fim da história.